Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo, e hoje nós vamos falar sobre por que os colaboradores não conseguem seguir os processos da empresa. Por que será? E isso é uma queixa muito grande de empresários para nós, tem muita gente que reclama disso. Então, hoje nós vamos tratar de um atalho para resolver isso, um atalho para os empresários que querem ter liberdade de tempo e liberdade financeira, que são os processos. Este é o atalho, os processos. E que atalho, né, Cris? Que atalho. Nossa. Campa, vamos começar então? Vamos. Responde aí. O que são processos? Vamos colocar o conceito certo de processos. O que são, de agora. onde que vem, do que se alimenta. Bom, processo assim, o processo regra basicamente a qualidade daquilo que vai ser feito. Regra o padrão, dita lá como é que tem que ficar, qual é o resultado daquilo, qualquer coisa que vai ser feita, como é que tem que ficar. Vamos falar mais para frente sobre isso, vamos falar muito nessa live de hoje, vamos falar muito sobre processo. E, aliás, processo é uma palavra que, se você quer ter liberdade de tempo e liberdade financeira, tem que estar na tua cabeça o tempo inteiro. E o que os empresários querem dizer com não seguir processo, assim? Como é que é essa história de que as pessoas não seguem processo, não fazem as coisas direito? Vamos lá. Geralmente essa queixa vem quando é o seguinte, as pessoas lá não fazem como é para ser, é para fazer as tarefas e não fazem, às vezes não fazem do jeito certo, não cumprem normas, né? Acabam fugindo aquilo que foi combinado, os regulamentos da empresa, aqueles combinados, as coisas que pode, as coisas que não pode, as pessoas não cumprem, é para fazer, vão lá, cada um dá seu jeito. Às vezes, o empresário reclama muito assim, mas eu tenho que falar, treinar, explicar, tá em cima, e ainda assim, se eu não estou em cima, se eu descuido um pouquinho, sai errado. Não sai errado, esse que é o problema, né? Então, essas são as queixas que a gente ouve relacionadas a isso, quando as pessoas não seguem os meus processos. Aí eles dizem aquela famosa frase, né? Vassoura nova varre bem. Que quando o funcionário está novo da empresa, tudo está bonitinho. Tudo está funcionando. Aí começa a passar uns dias ou uns meses ali, o negócio não funciona mais. Parece que o caminho estava certinho no começo, depois desvirtuou. Depois da funila. E daí entra aquela historinha também, né? Daí entra aquela história lá, mas é o olho do dono que engorda a boiada. Para ele se ele não está lá, não funciona, né? Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim, isso é óbvio. É óbvio para nós, né, Campa? É óbvio para nós. Não precisa mas é ser real. assim. A real é essa. Eu sempre digo, e a gente sempre diz, né, Campa, que se tá difícil, tá errado. Se você tá com a tua empresa que tá sofrido hoje, tá difícil de trabalhar, tá fazendo negócio que tá apertado para você de tempo, apertado de cansaço no trabalho, vamos resolver. Tem que ficar até mais tarde, tem que estar refazendo coisa, não tá certo, não. E o que os empresários dizem algumas vezes assim, os funcionários eles não seguem processo. É isso aí? É isso que você falou agora, né? Não segue processo disso tudo. E qual é o impacto de tudo isso? Qual é o impacto na empresa de tudo isso? Bom, vamos lá. O impacto é o seguinte, acaba que cada um vai dando o seu jeito, né? Vai tendo a sua interpretação e vai fazendo as coisas do seu jeito. Um faz desse jeito, outro faz daquele jeito. Amanhã você vai lá, às vezes chega um cliente, ele é atendido de uma forma, no outro dia atendido de uma forma totalmente diferente. Falo com uma pessoa, nossa, essa pessoa se preocupa comigo, me atende bem. Não, a outra pessoa que ela não quer ser atendida, ela não sabe me entender, ela não sabe me explicar, não sabe conversar. Por quê? Porque a empresa está na mão de o que está na cabeça das pessoas. Se aquela pessoa sai, qual é que é a tendência disso, né? Aquela pessoa que está ali fazendo as coisas do jeito dela e está encantando o cliente e o outro não, às vezes sai da empresa, principalmente se alguém que tem contato com o cliente. Leva, às vezes, até cliente. Leva. A pessoa gosta da pessoa, não gosta do... O cliente é da pessoa, e não é o cliente da empresa. Isso Exatamente. É um perigo para a empresa, né? Aí que dá um dos motivos que dá aqueles altos e baixos na empresa. Com certeza. Também, né? Aí um faz, o outro não faz. Um faz bem feito, o outro não faz. O outro fica nas costas daquele né? A gente diz, eu pago o mesmo salário para os dois, eles têm a mesma coisa que eles têm que fazer. Um faz, outro não faz. Por que é isso? Tem um rápido, tem um lento, né? Um faz 10 coisas por dia, o outro faz só 6. E aí? Então, justamente esses são os impactos. Retrabalho, Cris. Retrabalho é outra coisa, né? Faz errado, tem que ir lá refazer.
gasta dinheiro. Falamos ontem, né? Por que a gente vende e não tem dinheiro? Por que às vezes acontece isso? Retrabalho é uma dessas coisas. Qual é a causa? Não tem um padrão, não tem estabelecido lá retrabalho, tem que estar refazendo. O retrabalho gera prejuízo, gera, às vezes, você, né, empresário, tem que ir lá refazer as coisas. Ah, não ficou bom, não cumpriu o prazo, tá, vou lá terminar. 6 horas o cara vai embora, ó, chegou 6 horas, bate o ponto e vai para casa. E quem que fica lá fazendo as coisas? É o empresário que pensa assim, ó, eu preciso entregar um trabalho bem feito para o meu cliente. Eu preciso agradar o meu cliente, senão ele não volta mais. Então, eu vou refazer isso aqui ou vou terminar isso aqui, porque senão o cliente não volta. Aí entra aquela história, né, da correria. Exatamente. Olha o que o Mário respondeu aqui. Minha empresa era certificada... Olha só. Minha empresa era certificada ISO. Mário Libardi falando, não é o Campa falando. Achava que tinha processos suficientes implantados e percebi depois do curso que ainda tinha muita coisa para acertar. Muito mais fácil cobrar resultados com processos. Hoje temos processo até para atendimento telefônico. Todos atendem no mesmo padrão, coisa simples e importante. Olha que legal, Mário, que legal. Essa eu não sabia. Até para atender o telefone, o Mário tem processo. Até para atender o telefone. Ou seja... É certo isso. Eu aposto, Mário, se eu estiver mentindo aí, você me corrija. Campa, não é, você entendeu errado. Mas eu aposto que lá qualquer pessoa que tiver que atender o telefone lá na empresa do Mário vai saber como tem que atender. Qualquer pessoa que é da competência do telefone sabe o jeito que ele quer, porque ele tem processo até para isso. Que legal. E eu aposto que o Mário não precisa ficar falando tudo o tempo todo para cada um o que tem que fazer. Que é outro problema que é isso, né? É outro problema. E quando tem que ficar em cima, falando tudo, você vai lá, você faz assim, agora você faz daquele jeito, aquilo que você fez está errado, vai lá e refaz, faz desse jeito, faz assim, liga lá e fala tal coisa. O que acontece com o dono, Cris? Vira o quê? Vira escravo da própria empresa. Escravo da própria empresa. Escravo da própria empresa. É o camarada que não pode sair. Se sair, a empresa para ou alguma coisa não sai direito. Escravo da própria empresa. Mas eu vou contar um segredo para vocês aqui agora. Como esse segredo. Fala baixinho. Vou contar bem baixinho para vocês. O Campa não é a princesa Isabel, mas ele vai libertar você da escravidão, ó. Escuta o que eu tô falando. E por que isso acontece, Campa? Da pessoa virar um escravo da própria empresa, ter que estar falando tudo o tempo todo para todo mundo o que tem que fazer, senão as coisas não saem, tem que estar refazendo, tem que estar terminando o trabalho dos outros e virar esse maldito escravo da própria empresa, que eu vou repetir porque essa palavra é forte. Bom, em primeiro lugar, porque não tem o atalho que a gente vai falar hoje. Processos. Ou se tem, às vezes até tem, Cris, mas tem do jeito errado. Né? Tem, mas tem do jeito errado. Mas a maioria das vezes não tem. E quando não tem processo, sabe o que acontece? O treinamento é falho. Não dá para ter clareza no treinamento. As pessoas não entendem as coisas do jeito que é para entender. Até na hora entende, vão fazendo todo, mas faz todo dia igual, mas dali a pouco esquece. E aí esquece um dia, esquece outro, dali a pouco esse esquecimento vira um novo normal, vira a rotina da pessoa. Mas não tem padrão, aí tem que ficar lá lembrando, tem que ficar lá cobrando, é desse jeito, é assim que tem que fazer. E não tá, às vezes não está nem acompanhando, às vezes o empresário não está acompanhando todos os detalhes. Sabe aquele negócio? Eu quero que faça assim, eu quero que seja desse jeito. Eu quero que essa caneca seja assim, tem a logo do empreendedor líder de um lado, a logo da Viva do outro, e a logo desse tamanho. Mas, de repente, em vez de sair do empreendedor líder aqui, sai aqui do lado, sai a outra aqui. Mas não está vendo, está rodando. Aquilo vira um novo padrão, o padrão estabelecido por todos, que não é o padrão da empresa, mas é o padrão que as pessoas estão aceitando ali dentro. Então vai fugindo, o dono não está ali acompanhando. Quando vê, esse padrão se estabelece do jeito errado. E aí é um errinho um dia, acumula o segundo tipo de erro no segundo dia, um terceiro tipo de erro no terceiro dia. Quando vê, tá um erro enorme que ninguém viu, mas foi mais um detalhezinho, que somados esses detalhes, quando vê, dá um baita do incêndio para pagar. Total. Que quando chega até o empresário, aquele negócio já virou um monstro, que é difícil de resolver. Porque não tem essa padronização, porque não tem uma sistemática de trabalho para todo mundo ir junto, né? Claro, e você quer ver outra coisa também, ó? O que é o normal? Eu estou falando do normal. Não é o comum, mas é o normal, que normalmente se vê por aí, né? Normalmente se vê por aí. A empresa tem qualidade. Nossa, a gente tem uma preocupação gigantesca pela qualidade.
Mas o que é qualidade para você? Não, é fazer bem feito. Então diz para todos os colaboradores, ó, vai lá e faz bem feito. E o camarada faz o bem feito do jeito que ele acha. Não, mas é assim o bem feito. Ensinou um dia, ensinou outro, de novo, cai no esquecimento, porque a gente tem que ter clareza que é o seguinte, ó, tem colaborador, Cris, que é o efeito elástico. Sabe aquele elástico de roupa, né, que aquilo estica, né? Sim. Elástico. Se eu pegar o elástico, colocar na mesa, segurar com o dedinho e ficar puxando, ele vai esticar. Estica, estica, estica. Dali a pouco eu descuido, o elástico volta. Eu solto, ele encolhe. Esse é o normal. E tem colaborador elástico. É o normal o colaborador ser elástico. Então, quando eu só falo, o elástico ele volta mais cedo. Se eu tenho o processo, quem cobra não é você. Quem cobra é o processo. Quem cobra é a cultura da empresa que cobra aquele padrão. Aquele padrão passa a ser estabelecido por todo mundo. Então, isso é qualidade. Qualidade não é você achar que não tem que ser bem feito, tem que ser o melhor. Qualidade é como tem que ficar. Clareza. Isso é uma empresa que se preocupa com qualidade, tem isso, tem clareza de como tem que ficar. O resultado tem que ser assim, sempre. Não se aceita nada menos do que esse resultado. Na minha empresa, o padrão de qualidade é assim, assim, assim. Não é bonito ou feio, ou legal e não legal, bem feito ou não bem feito. Não é isso o padrão de qualidade. É o padrão que a empresa quer. Né? O padrão que a empresa quer. É o jeito que é para a empresa entender como qualidade. Exatamente. Que foi instituído por uma pessoa aí, né? Que são as cabeças, não o funcionário. E aí que entrou ontem. E aí tem outra pegada, né, Cris? Aí tem outra pegada. Porque se eu não tenho isso enraizado, o que acontece? Eu tenho que estar contratando os melhores. Sempre. Eu vi que alguém falou em vidraçaria antes, aqui tem uma vidraçaria, tem que contratar o melhor vidraceiro, tem que contratar o melhor serralheiro, tem que contratar o melhor contador, tem que trabalhar o melhor técnico, tem que contratar os melhores sempre. Por quê? Porque o padrão é do melhor. Não, agora precisa melhorar a qualidade, então precisa contratar profissionais melhores. Mas aí é a qualidade daquele profissional, não é da empresa. A qualidade ela tem que ser da empresa, não do profissional. Esse que eu acho que é o grande lance aqui, Cris. E tem uma coisa que eu acho que é bem complicada também. Quando chega ali, de repente chega um funcionário novo, um colaborador novo, aquela pessoa assim tá cheia de gás, com vontade de trabalhar, aí a pessoa que vai ensinar ela como é que tem que trabalhar na empresa, que seria um treinamento, de vez em quando é uma ensinadinha ali, pronto. A pessoa diz assim, ó, tu faz assim, assim, assim. Todo dia você repõe as prateleiras, aí você varre o chão, depois você tira o pó do computador, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Treinamento de meia hora. E aí, para a pessoa que está ensinando isso, ela está com pressa ali, e aquilo tudo é meio óbvio. Na cabeça dela tem aquela sequência de coisas que tem para fazer. Primeiro tu faz isso, quando chega de manhã cedo, abre a janela. Afinal, tá ali fazendo isso há quanto tempo, né? Quantos anos está fazendo do mesmo jeito? Aquilo ali já ficou automático, é que nem pegar uma caneca dessa que está cheia d'água aqui e beber um gole d'água. Nem pensa, né? Como é que eu vou segurar, como eu vou tomar. Né? Então, para aquela pessoa que está passando as orientações, de repente é óbvio aquilo. Mas para a pessoa que está recebendo as informações, pega assim um exemplo bem simplesinho. A pessoa que está chegando na empresa hoje, ela não sabe nem onde ela tem que beber água. Não sabe nem onde que ela nem você pode tomar sem pedir autorização. Então, se ela não sabe nem onde que é o lugar do copo, e se ela pode beber água ou não, se tem que pegar o descartável ou de vidro, como é que é isso? Imagina toda a sequência de coisas que está na tua cabeça. Então, para passar só falado, é muito provável, é quase certo que ela vai esquecer alguma coisa desse caminho. Claro. Foi dito para ela, simplesmente falado com a boca. No verbal, dito e repetido, né? Exatamente. E aí tem aquela pegada, né? Tudo isso que foi passado com a boca, às vezes faz isso muito rápido. Sim. Né? Contratou a pessoa hoje, amanhã, bora, chega lá a pessoa, bota o uniformezinho, bota o crachazinho e vamos trabalhar. Vou te ensinar, vou te mostrar aqui como é que faz, ó. Aqui se aperta aqui se fala assim, aqui papapá, bora produzir. Beleza. E aí? Contratou muito rápido, às vezes nem a pessoa certa, contratou rápido. Selecionou a primeira ali que apareceu, primeira, segunda, contratou rápido, botou trabalhar rápido. E aí vê que a pessoa não está pegando, não está engrenando, não está fazendo certo, vai lá, insiste, vê que não vai, mas fica ali insistindo, passou o contrato de experiência, e a pessoa não vai, o que a gente chama de contrata rápido e demite devagar. Isso está errado. A lógica é inversa. A lógica é
Contrata devagar e demite rápido. Capricha na entrevista, capricha na seleção, capricha no treinamento, com processos. E se vê que não vai ali no teu contratinho de experiência, ó, fio, vai com Deus, não deu certo. Pronto, sai mais barato, né? Sim, é mais rápido Mais para colocar rápido. uma pessoa que encaixa com a empresa mais rápido possível. Se ficar segurando uma pessoa que não encaixou com a empresa, vai demorar mais para achar a pessoa que encaixa com a empresa de verdade, né? E tem outra pegada também, Cris, que às vezes é muito comum, que nem o Mário falou ali agora há pouco. O Mário disse que ele achava que ele tinha, como é que ele falou? Ele não me lembra exatamente a palavra, mas ele disse que achava que tinha processo por causa da ISO, né? Uhum. Mas é muito comum isso, tá, Mário, que aconteceu com você? É muito comum, a gente vê em muitas empresas. O empresário, mas eu tenho processo para tudo. Aí ele vai lá, por exemplo, pessoal da alimentação, é restaurante, agora tem que traduzir lá, não sou a lancheria, como é que aqui é? Lanchonete? Não, lá é lanchonete, aqui é lancheria, né? Eu inverto. Lancheria, casa de lanche, tá? Hamburgueria. Negócio assim, exatamente. Tem lá, eu tenho processo, Campa, mas ele tem a ficha técnica do produto. Ok? É uma parte do processo. Mas não é o processo. Se pega lá uma indústria, é muito comum o pessoal da indústria aí, o pessoal da indústria tem processo de produção. Como o Mário falou, vai lá, certifica a ISO. Porque a ISO não vai lá olhar, bom, você fez processo para tudo, a ISO vai olhar aqueles processos que você fez e vai dizer se você está certificado ou não está. Não, nesses processos está ok. Beleza, então a ISO ela vai olhar, fez alguma coisa e está legal. E é muito comum isso. Tem lá processos para o coração do negócio, que é lá a produção. Mas e aí para venda, né, Cris? Ah, nunca tem. Não tem. Cada um vende de um jeito, cada um visita de um jeito, abre cliente de um jeito. Para o faturamento, não tem processo, cada um fatura como é para fazer. Financeiro não tem processo. Cobrança. RH, contratação, treinamento, como fazer as coisas ali dentro, não tem processo. Tem uma parte. A empresa não tem processo, tem uma pequena parte. E aí a coisa não anda, né? Exatamente. Porque a pessoa está iludida achando que tem processos ali, até tem 2 ou 3 processos comparado com todos que deveria ter, e depois aquilo que precisava realmente, que está gerando incêndio para ela apagar, para o empresário apagar, não tem. Uma coisa também que eu ouço muito, não, Campa, eu tenho processo sim. Tá aí, onde é que tá? Ah, tá aqui? Tá aqui? Decore esse salteado. Então não tem. Não tem? Se você não tiver na empresa, daí você deixa a cabeça, ó, pessoal. Eu vou ter que sair aí, ficar uns 15 dias fora, vou deixar minha cabeça aqui com vocês. Não dá, né? Não dá para tirar um pendrive. Não dá para tirar um pendrive aqui e copia. Não tem como, né? Não tem como. Não funciona. Exato. E processo é um poderoso atalho. Falando em processo, né, Campa? Sim, é um dos, né? É um deles. É um dos 6 passos, né? Um dos 6 passos. Exatamente. E por que processos é um dos 6 passos e é um atalho para o empresário que quer ter liberdade de tempo e liberdade financeira? Bom, em primeiro lugar, assim, porque se você tem a cultura de processos na tua empresa, as pessoas, todo mundo lá sabe o que fazer, sabe como fazer, sabe quando fazer e sabe o jeito certo que tem que ficar aquilo que ela fez, como tem que ficar. Todo mundo vai saber daquele setor, óbvio, né? Não precisa todo mundo conhecer tudo. Isso também é um mito. Não, todo mundo tem que conhecer tudo da minha empresa. Não, conhecer do seu setor, da sua função, tem que ser o rei daquela função. Só que em vez de eu contratar um rei daquilo, eu contrato alguém. Olha que legal isso aqui, ó. Eu posso contratar alguém que não é o cara top, não é a cara top, é alguém que está ali na média. E eu vou deixar essa pessoa tão boa quanto alguém que é o rei na minha empresa. Por quê? Porque eu tenho padrão, eu tenho jeito de fazer as coisas. Essa é a pegada. E eu já vi, Cris, por mais doido que seja, ó, e quer anotar essa frase? Anota. A frase é o seguinte, ó, uma pessoa mediana, ela pode ficar excelente se ela for trabalhar numa empresa excelente. Ela pode ficar incrível se ela for trabalhar numa empresa incrível. O que é uma empresa incrível? É uma empresa que tem processo. Agora, o contrário também acontece. Se você pegar uma pessoa que é incrível e colocar numa empresa mediana, que não tem processo, que não tem padrão, sabe o que ela vai virar nessa empresa? Medíocre. Medíocre, exatamente. E, Cris, eu já vi muito isso, tá? Eu já vi muito. O camarada acha assim, não, eu preciso resolver isso. Eu vou pegar o cara que era gerente lá daquela grande empresa. Nossa, esse cara trabalhou no banco lá por anos, esse cara trabalhou naquela grande por anos, tem uma vasta experiência. Aí contrata o cara na empresa, paga um alto salário.
às vezes, paga mais do que o Prolabore. Você conhece 2 tongos que fizeram isso? Vou No passado? apresentar-lhes. Cris e Campa. Fizemos isso já. Vou contratar um gerente. Meu Deus, pagamos... O cara ganhava mais do que eu e a Cris junto. Mais do que eu e a Cris junto. Então, o que acontece? Você pega essa pessoa que é excelente, larga numa empresa que não é excelente, numa empresa que não tem padrão, o cara não funciona, o cara não dá resultado. Sabe por quê? Por quê? Porque não era ele que era excelente, era a empresa onde ele trabalhava. Ele desempenhava bem o seu papel lá porque ele tinha regrado o que ele tinha que fazer, ele tinha processos, ele tinha padrões. Aí ele vai numa empresa que não tem isso e ele fica perdido. Ele sabe o jeito daquela empresa. Eu lembro de um caso. Então, conta. Mas eu vou contar agora para vocês entenderem um caso sob o ponto de vista do funcionário, não sobre o ponto de vista da gente empresário. Vamos enxergar, vestir agora, calçar o sapato de uma pessoa que vem procurar um emprego, vamos botar a roupa daquela pessoa que vem procurar emprego agora se sentir no lugar dele. Essa pessoa, ela foi fazer entrevista, eu entrevistei ela, por isso que eu sei dessa história com detalhes, porque ela me contou. Quando ela chegou lá para fazer a entrevista, era na época ainda da empresa física, Campa, essa. Esse caso era quando nós tínhamos empresa com sede física. Da Viva Física. Da Viva Física. E ela disse assim, olha, eu sempre trabalhei em empresas legais, ela citou a empresa tal, lá eu funcionava bem, daí me contrataram com um salário bem legal para trabalhar na empresa B. Lembrei quem foi. Né? Lembrei quem foi. Mas... por que ela começou a me contar isso? Porque no momento que eu abri a vaga para ela, eu abri a vaga, quando foi a vaga bem descritinha ali, foi mostrada para o mercado, né? Para as pessoas que queriam se candidatar para a vaga. Mas quando ela chegou lá dentro, que a gente começou a conversar, eu expliquei mais o que era a nossa empresa, o que fazia a nossa empresa, o que ela ia fazer dentro da empresa, que a gente tinha processos, que a gente tinha organização, que a gente tinha metodologia, que cada um fazia uma parte do trabalho para não ficar pesado para ninguém. Aí ela chegou a ficar vermelha, assim, ela disse, meu Deus, é meu sonho. Porque eu trabalhava em empresas assim, e o meu último emprego, eu não aguentei. Porque eu fui trabalhar numa empresa, era uma empresa que tinha assistência técnica em máquinas de grande porte e também venda de peças. Então, ela cuidava da parte de financeiro, né? Não era do financeiro. Era então, não é a de pessoa que eu pensei. Sucesso do cliente. Sucesso do cliente. Era de sucesso do cliente. Na verdade, era o cliente não ficar chateado com a empresa. E ela resolvia pepino a todo momento. Apagava incêndio. Apagava incêndio o tempo todo. Daí os empresários lá naquela empresa não precisavam apagar os empresários não precisavam apagar. Contrataram uma bombeira profissional, né? Só que aquela bombeira profissional largou a bomba logo. E aí, deu 2 meses, ficou ela para foi quem, fora. né? Ficou para o empresário. Mas o que acontecia? Fazia uma nota, ia com os dados errados. Trocava uma peça, consertava um negócio na máquina lá, consertava uma coisa que não estava estragada e deixava estragado lá. Aí um puxava de um lado, outro puxava do outro. Esqueciam de marcar o estoque, faziam um problema o tempo todo, né? Gerava um problema ali o tempo todo e ela precisava resolver. Então, essa pessoa, qual é a impressão que ela ficou da empresa? Eu não consigo trabalhar aqui. Eu sempre trabalhei bem. Se sentia incompetente, né? Eu me sentia incompetente. Foi exatamente isso que ela falou. Normal. Então, é uma pessoa que era joia, uma pessoa que era legal, ficou medíocre, a empresa não seguia adiante. Não soube aproveitar, exatamente. Não soube aproveitar. Essa Mas, sensação da pessoa, né? Isso aconteceu comigo no meu último emprego, né? Antes de ser empresário, que foi lá em 92, eu acho. 92, naquela empresa lá. O que aconteceu? Eu trabalhei a vida inteira, eu sempre trabalhei em empresas. Algumas eram grandes, outras eram pequenas, mas eram empresas extremamente estruturadas, extremamente organizadas e com padrões, com processos para tudo. E era legal de trabalhar lá. Eu sabia a minha função, sabia o que eu tinha que fazer, eu me sentia seguro em fazer as coisas que eu tinha que fazer. Só que meu último emprego, antes de eu virar empresário, foi numa empresa que não tinha nada disso. Era uma zona. Eu era programador de computador, mas eu tinha que programar, tinha que fazer análise, eu tinha que dar suporte técnico, eu tinha que vender. Como eu dirigia, algumas pessoas não dirigiam, eu tinha que trabalhar de motorista, levar aquelas pessoas. Eu fazia uma montoeira de coisa. Não fazia nada direito. E não fazia nada direito. E aí eu não sabia o que tinha que fazer. Tinha que abastecer o carro, tinha que ligar para o chefe, como é que eu pago, como é que tem que fazer. Tinha que ligar do posto, que na época nem celular tinha, né? Não existia. Mas era assim. Eu me sentia perdido. Tá, mas aí eu ia num cliente um dia, não, agora você vai lá e vai fazer assim. Eu ia lá e fazia. Agora tem que ir no outro. Daí eu ia lá e fazia exatamente igual, levava bronca.
Não, lá você tem que fazer diferente, lá não era para fazer assim. Tá, mas e aí? O padrão não era da empresa. O padrão não era da empresa, conforme conforme o cliente. Então, era um oba-oba sem tamanho. Qual foi a consequência disso? Para mim foi ótimo. Porque graças a essa empresa eu virei empresário. Para eles foi péssimo, virei concorrente deles. Eu e a Cris, né? Que a Cris trabalhava lá também. Então, moral da história, falta de organização Cria na empresa pode gerar concorrente para ti também. É verdade. Não é só porque ele quer não ter tinha a empresa. Pensado isso, Você nunca tinha pensado em abrir empresa até então? Não, tudo bem que era jovenzinho, né? Não, estava lá pensando em fazer carreira profissional. Não tinha pensado. Aí foi empurrado para o mercado. Empurrado, exatamente. O cara, o meu ex-chefe me empurrou, que bom. Sou grato a ele, né? Sou grato a ele por isso. Exatamente. Mas quer ver outra coisa, Cris, que processo ajuda? Olha só. Se você tem... Veja bem, eu vou falar depois, tá? Mas processo não é só documento. Processo é um apanhado de coisas lá. Principalmente quando está estabelecido a cultura do... Gente, temos que fazer o jeito certo. Isso é cultura de processo. Gente, o jeito certo é isso, quando todo mundo sabe. Como é que você sabe que a cultura de processo funciona? Quando se pedir para alguém fazer um negócio que é diferente, faz isso aqui para mim, e ele te perguntar, e onde é que está o processo disso? Aí você sabe que você tem a cultura funcionando. E é legal. E é legal, nossa. Aqui na empresa é assim. Exatamente, é muito bom. É assim. Mas quando tem isso estabelecido, se uma pessoa sair da empresa, ela não faz tanta falta. É fácil. Outra pessoa vai lá e faz. Você treina com mais facilidade. Por mais que você diga assim, não, mas eu tenho uma função lá que só tem um colaborador para fazer. Ok, mas você pega outra, é mais rápido de você engajar ele, fazer ele funcionar do jeito que você quer, mais rápido do que se não tem. Ou mesmo alguma tarefa, a pessoa não pôde vir, vai lá e tá, e o processo fazer isso, vai lá e faz. E sabe o que é melhor? Você, se não tá lá, as pessoas vão saber fazer as coisas. Algumas coisas, né, que se pode fazer. E é aquela questão também, de repente as coisas estão na minha cabeça agora. Eu vou pegar uma pessoa para fazer parte das coisas que estão na minha cabeça agora ali, né? Que tudo da empresa está dentro da minha cabeça. Vamos pensar assim. Então, aquela parte financeira, por exemplo, contratei uma pessoa para fazer e era eu que fazia. Se eu colocar isso nos processos e aquela pessoa tiver que tirar férias, eu posso colocar uma outra pessoa naquele lugar e fazer. Ou se precisar cobrir 2, 3 dias ou alguma coisa assim, querendo ou não querendo, gente, se você não faz uma função, mesmo que você seja bom naquilo, a gente não é bom em alguma coisa, a gente está bom em alguma coisa. Fazia todo o financeiro, era muito fácil. Você colocar 6 meses uma pessoa fazer financeiro e tiver que voltar para você aquilo ali, tu não lembra mais. Perde a rotina e aquilo começa a doer. Se você tem aquilo documentado, fica muito fácil. Vai lá, olha e segue o baile. Exatamente. Né? Segue adiante. Segue adiante, com certeza. E quais são os erros, Campa, ao tentar criar processos que os empresários cometem por aí? Vamos lá. Que você já viu com toda a tua experiência que você já tem. Vamos começar a falar assim de alguns, tá? Trouxe 4 aqui, que são os principais. O primeiro é assim, fui lá numa live e vi falar de processo. Vou lá para o Google. Google, como fazer processos. O Google vai estar lá, um modelo de processo, talvez tenha um vídeo de alguém ensinando, faz assim, faz assado. Aí o camarada sai lá, agora estou prontinho, já sei fazer processo, legal. Só que aí o seguinte, esquece que processo é só um documento, que processo é só um papel. Não preparou a casa, não preparou o terreno, não preparou as pessoas. Aí não funciona, as pessoas não compram a ideia. Faz lá um monte de documento, investe tempo e as pessoas não compram ideia, porque faltou o jeito certo de fazer as pessoas seguirem. É verdade. Ou se não, contrata um consultor para fazer, né? Nada contra a consultoria, nada contra. Eu recomendo até em alguns casos, né? Mas para isso não. Por quê? Por quê? Porque processo é um negócio de quem está ali, quem está vivendo a cultura da empresa, tá? Quem está vivendo aquilo ali, quem sabe como tem que ser. Assim, não é 1, não é 2, não é 3, eu acho que é muitos casos de pessoas que contam para mim, de alunos meus que chegam no Empreendedor Líder e me contam. Campa, contratei um consultor, o cara me cobrou 50, 60 mil, ficou lá 6 meses, ficou lá 1 ano, estudou a minha empresa, fez todos os processos, colocou lá, tá bonitinho numa pasta. Aí eu pergunto assim, como é que tá isso? Campa, tá lá numa gaveta, pegando poeira. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque processo tem que ser feito por quem está ali vivendo a empresa, por quem está no dia a dia. Porque se eu colocar outra pessoa para fazer, ela talvez não tenha essa vivência, ela pode saber tecnicamente escrever um papel,
Mas, de novo, a técnica é uma parte do negócio. E aí falta o óbvio. Falta o óbvio, falta o coração do negócio, falta o sentimento da coisa, falta um monte de coisa que eu vou falar na jornada, mas não funciona. E é o mesmo caso, Cris, quando pegando esse gancho que você falou de consultoria, é o mesmo caso que pega quando você delega isso para o teu funcionário. Ah, eu tenho meu gerente aqui, não, o cara tem mais habilidade com isso. Eu acho chato fazer processo, tem gente que diz que está escrevendo, não gosto, acho que estou perdendo tempo. Então larga para um funcionário, pega alguém, às vezes até eu já vi pegar para a secretária, nada contra a secretária, não estou desmerecendo. Larga para a secretária, ó, estuda aqui esses módulos aqui do campo, aqui, vai lá e faz processo. Faz todos os processos da empresa. Só que faltava era dizer para a secretária assim, ó, faz os processos para mim que eu atendo o telefone. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Inversão de papéis total, né? É, exatamente. E aí, ó, vamos lá. Processo é de cima para baixo. Você tem a pirâmide lá em cima, o empresário, a empresária lá em cima e vai descendo. É os gerentes, os supervisores, os encarregados, e aí o povo operacional lá, a galera que bota a mão na massa. Se começar lá da galera que põe a mão na massa, não vai refletir o que a empresa espera de qualidade. Então se cria a cultura de cima para baixo. Lá na frente, quando você tiver essa cultura muito bem desenhada, você vai ter gente com você definindo como que dá para melhorar, como que dá para fazer as coisas diferentes. Mas lá na frente, no começo, é de cima para baixo, Cris. Pode até pedir ajuda para os outros. Claro! Não... Me ajuda aqui, senta comigo e faz comigo, estuda comigo, vê se entendi, valida. Mas não vira as costas. Não é delargar, né? Não funciona delargar. Não pode, exatamente. De jeito nenhum, né? Em vez de ficar em cima de tudo, o tempo todo, em cima das câmeras, ver se as pessoas estão trabalhando, vai lá fazer os processos que ganha dinheiro. Exatamente. Literalmente. Vamos falar do jeito certo? Vamos lá. Bom, eu costumo comparar fazer processos como se construir uma casa, tá? Construir uma casa. A casa, você começa... Se você já construiu, viu como que é, você sabe que uma casa você não começa fazendo o teto, né? Não começa fazendo o chaminé. Talvez no desenho, no papel até faça, mas na prática não dá. Não funciona. Você tem que começar, prepara o terreno, como é que chama? Planear o terreno, né? Planear o terreno, faz a fundação, é a base, a fundação, faz o piso, faz as paredes, faz o teto, bota as aberturas, vai pro telhado, aí pensa lá no chaminé, né? Mas churrasqueira tem que ter. Churrasqueira tem que ter. Mas telhado por último, né? Por último. E processos. Não dá para eu começar a falar, amanhã eu vou começar a fazer. Não vai rolar. Você tem que fazer a base. Tem que preparar o terreno, fazer a base, fazer o chão, fazer a parede, fazer o teto, para daí fazer o telhado. É assim que funciona. Esse é o jeito certo. Então tem que... o que seria preparar o terreno para fazer processo? Você. Você, empresária, você empresário, você tem que estar preparado para isso. Você tem que saber que é um caminho sem volta. O processo é uma cultura. O processo não é um papelzinho. Você tem que saber que a partir do momento que você começar, dar o start, aquela história, né? Tipo um foguete, ligou a turbina lá, não dá ré. Não, vou voltar que esquecemos de pegar alguém. Não dá, vai para frente. Processo é a mesma coisa. Então, você tem que estar preparado para isso. Porque se você negligenciar isso, se você criar um processo com a tua equipe e você não seguir, acabou. Então, você tem que preparar, tem que estar preparado para isso. A tua equipe também tem que preparar a tua equipe. E aí sim, se começa pensando na documentação das coisas. É verdade. E a documentação, ela vem na sequência, não no começo. Né? Exatamente. E depois disso, Campa? Processo, depois disso, que as pessoas acham, fazer as coisas, assim, processo é uma receita de bolo, então... Já que o telhadinho, esse que você fala, é como se fosse uma receitinha de bolo. Bota lá 3 ovos, 2 xícaras de farinha e um... Aí você está falando, na cultura de processo, você está falando de manual, né? A receitinha de bolo é um manual, um simples manual. Aperta aqui, faz ali, fala isso, fala aquilo. Isso é um manual. Para usar esse mouse aqui, um manual. Aperta, gira essa bolinha aqui, aperta aqui, tem a luzinha embaixo, liga o botão. Manual. Processo não é manual. Muitas pessoas confundem processo com manual. Acham que faz manual para tudo e acha que tem processo. Não tem. Tem manual para tudo, é diferente. Ajuda? Claro que ajuda. Manuais fazem parte da cultura. Mas processo é muito mais do que isso. Processo é a pessoa se situar, saber o que ela tem que fazer, saber quando que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer e saber o padrão de qualidade. Isso é processo.
Então, para funcionar, tem que ser vendida a ideia para o time. Tem um jeito certo de vender. E processo, o mais legal é que, assim, ó, tem que tirar daqui. Tira daqui e joga para documentação. Eu estava lembrando agora, Cris, sempre que eu falo em processo, eu sei de quem que você vai falar. Eu me lembro, porque não tem como me lembrar. Eu tive um aluno, e o nome dele é Elisandro. Foi o mais duro. Foi o mais duro. O Elisandro, quando na cabeça dele, o que era processo foi mais duro. Ele não queria saber. Ele disse, não, isso aí não funciona para mim. Na minha empresa não funciona. O Elisandro foi de uma turma presencial, ainda quando dava turmas presenciais, que eu já não tenho mais. Ele é Strat hoje, né? Ele é Strat, o Elisandro é Strat. O que é Strat? Strat é um grupo de empresários que já começou a ter resultados lá no Empreendedor Líder e participa de uma mentoria especial, uma mentoria avançada, lá que a gente trabalha pesadão mesmo, para que a pessoa não meta mais a mão na massa em nada na empresa, só fique lá pensando no negócio. Esse é o foco do Strat. É um caminho lá na frente, tá? Lá na frente. Mas o Elisandro ia nas minhas aulas presencial e falava processo, ele dizia assim, ó, Campa, não, na minha empresa isso aí não funciona, Campa. Não, isso aí não tem jeito, não funciona, porque lá é diferente. Aliás, quase todo mundo diz isso, lá é diferente, mas o Elisandro era incisivo, na minha empresa não funciona. É legal, mas na minha empresa não funciona. Mas, cara, testa pelo menos, depois de você testar, você me diz se funciona. Não, nem vou tentar porque não funciona. Ele era incisivo nisso. Era muito incisivo. E aí ele contou, e isso está gravado. Se você pegar ali podcast, Mão na Massa, se eu não me engano, tem um vídeo que tem 5, 6 alunos meus conversando, e ele conta essa história que eu vou te contar agora, no YouTube. Da vida. Exatamente. O Elisandro, ele tinha que ficar lá na empresa dele no setor de logística. Ele tem uma indústria de máquinas que prepara o alimento para gado leiteiro. Faz aquele processamento do alimento lá. Ele produz essas máquinas. É uma indústria forte na cidade de Sertão, no Rio Grande do Sul. E o Elisandro, ele tinha que perder lá 1, 2 horas todo santo dia no setor de logística. Logística para fazer a entrega da máquina que ele produzia. Expedição, desculpa. Na parte da expedição. Só que o Elisandro tinha que ir lá, se ele não estava lá, mandava uma máquina errada, ia com componente errado, dava um BO, pegava um frete errado, endereço errado, acontecia tudo de ruim lá. Por isso que ele preferia estar lá junto. Ele tinha que estar lá. Se ele não estava, era um prejuízo na certa. Só que o Elisandro resolveu testar, eu vou testar isso aqui, nesse setor. E ele foi lá, e ele fez o que eu considero o melhor investimento. Por que é o melhor investimento? Porque ele investiu, veja bem, ó, ele investiu 2 horas, ele já estava tudo com a preparação da cultura, ele só não estava fazendo processo. Ele investiu 2 horas para documentar tudo, para treinar as pessoas com aquilo ali. Aí outro dia ele foi lá mais 2 horas e acompanhou aquilo funcionando com os processos. Desde aquele dia ele nunca mais teve que se envolver na logística. E por que eu digo que foi o melhor investimento dele? Porque quando ele falou comigo, eu fiz uma conta com ele, e está gravado lá essa conta aí. Ele me contou que ele estava mais ou menos, agora não me lembro se era 30 ou 60 dias já que estava rodando com isso. Aí eu fiz uma conta, bom, vamos somar aí. Se são 30 dias, considerando 22 dias úteis, 2 horas por dia, você teria gasto 44 horas com a logística. Mas você gastou só 2. Né? 4 no caso, né? 2 num dia, 2 para lá. Então você gastou 4 horas e você ganhou 44 no mês. Eu não sei, Cris, um investimento esse. Eu invisto na bolsa, eu faço aquelas maluquices lá, que às vezes você ganha muito dinheiro, às vezes perde muito dinheiro, mas eu não conheço nenhum investimento que você coloca 4 e ganha 44 em um mês. Não conheço. Só que ele nunca mais precisou botar 4, né? Nunca mais precisou. Ele continuou ganhando 44 no segundo foi mês, acumulativo. Mês, até hoje. Exatamente. Por quê? Processo. Funciona. Desde que feito do jeito certo, Cris. Desde que feito do jeito certo. E para quem não tem processo ainda, qual é o primeiro passo que eles podem fazer, Campa? Segunda-feira, chega lá na tua empresa e começa assim, ó, não tem cultura de processo, começa a documentar, pensa em cada tarefa, as tarefas principais que você tem lá, aquelas mais periclitantes, vamos dizer assim, aquelas mais complicadas assim, que mais dá BO lá para você, mais dá problema. Pense em cada uma dessas tarefas e assim, ó, qual é o resultado que eu quero dessa tarefa? Ou seja, como tem que ficar essa tarefa? Campo, eu estou fazendo processo, fazendo isso? Não, você está começando a pensar no resultado, tá? Começando a pensar no resultado. Vamos construir um exemplo aqui, ó. Digamos que alguém falou aqui que é de vidros, que eu não me lembro quem que a minha memória é péssima. Mas digamos que você tenha lá a instalação do box de banheiro. Vou até usar esse exemplo que eu construí isso ontem com uma pessoa que eu atendi no café com consultoria.
você tem lá a instalação de box de banheiro. Qual é o resultado da instalação do box de banheiro? Pensa em todas as coisas óbvias. Por exemplo, se o vidro vai lá com aquele risco de caneta para a pessoa não bater e quebrar e dar acidente, limpar o risco de caneta. Tem etiqueta, tirar a etiqueta, tirar a embalagem do vidro, descartar, não deixar na casa do cliente. Ah, quantos milímetros de fresta entre um vidro e outro? Coloca no teu processo. Qual o tempo para instalar? Ah, um vidro, um box de até tantos metros quadrados, você tem até 1 hora para fazer, a partir daí tem até 2, tá? Ok, depois de fazer, o que tem que ter? Ah, faz uma fotinha do local para me mostrar que você fez aquilo ali e pega a assinatura do cliente lá na ordem de serviço que foi entregue. Opa, este é o padrão. Se fez dentro deste padrão, tá bom? Se esqueceu de pegar a ordem de serviço, não tá bom, não tá dentro do padrão. Então pensa nessas tarefas, pensa. Estou fazendo o processo, Campa? Não. Você está preparando o terreno, você está se preparando, você está pensando naquilo que se quer de resultado. Vamos começar a responder então? Robson Aldicar aqui. Qual ferramenta que você indica para a descrição dos processos para que toda a equipe participe e consulte de acordo com as necessidades? Para escrever Word, para que todos tenham acesso, pode ser imprimir, pode ser Google Drive, pode ser trocentas. Eu indico mais que você tenha processo do jeito certo. Nós aqui na Viva, a gente já usa algumas ferramentas, mas como eu ainda não estou ensinando a usar, eu não falo das ferramentas. Mas cria cultura primeiro, cultura de processo, se preocupa com isso, depois com as ferramentas para distribuir isso, tá? Processo também seria checklist? Checklist faz parte, é uma parte desse tamanhinho. Ajuda? Nossa, ajuda horrores, mas não é processo. Checklist é checklist, é uma parte. É uma parte da coisa, tá? Algumas coisas se usa checklist, para outras não é possível, né? Para outras não é possível, exatamente. Como saber qual processo priorizar? Aquele que mais dói, aquele que mais dá problema, que mais incomoda, mais as pessoas fazem errado. Começa por esse. Aquele que mais dá incêndio para você. Ou aqueles que é só você que tem que fazer mesmo. Como definir processos quando a empresa trata cada cliente de forma diferenciada, ou seja, cada caso é um caso. Aí não é processo, tá? Aí, o processo ele é o padrão de atendimento. Você está falando de cliente, processo é o padrão de atendimento, tá? Como que vai atender? A forma de atender cada um, aí você vai ter uma outra norma, alguma coisa aí que lá no Empreendedor Líder eu te ensino com todos os detalhes. Não consigo te ensinar isso agora. É impossível te ensinar só falando. Mas processo é o esqueleto, é o padrão de como tem que ser o atendimento. É o que não pode faltar naquele atendimento. O atendimento personalizado é joia, né? Funciona bem. Exatamente. Processo para pagamento de boletos. Como colocar um funcionário para cuidar das contas a pagar? Ele tem acesso à conta da empresa? Bom, aí é outra pegada assim, ó. Você não precisa passar todo o processo de contas a pagar. Você pode passar uma parte. Por exemplo, lançar na conta bancária, ele tem um código de acesso que ele só programa o pagamento. Mas ele não assina. Não assina. Você vai lá, confere e assina. Ele não faz transferência, não faz nada. Ele só deixa programado. A maioria dos bancos tem. Eu acho que não são todos, mas a maioria tem isso. Então, você vai lá dar uma senha, ele vai lá, faz a leitura do código de barra, coloca ali, programa, você vai lá, confere e assina. Uma parte, pequena parte. Faz parte do processo também ter coisas para auditar. Aqui nós temos isso, tá? Aqui nós temos exatamente assim. Imagina se eles não estão lá pagando conta. Não tem muitas, né? Mas as que tem, não tem que estar lá fazendo. São contas gigantescas, mas são poucas, né? Pouco volume. Por mais que eu adoraria sentar com vocês e ensinar a fazer processo agora, mas não consigo fazer numa live. Tem toda a preparação. O documento eu ensino vocês brincando. É muito fácil, mas só o documento não funciona. Esquece esse negócio de que eu vou pegar um modelo e vou amanhã fazer e vai funcionar. Não é assim que funciona. E nem pegar processo do concorrente. Não, principalmente. Vou pegar... isso é muito comum. Do mesmo ramo? Muito comum. O camarada chega ali no Empreendedor Líder, mas eu sou aqui, eu tenho uma padaria, eu quero ver os processos de padaria. Não é processo, é teu. Tu pode ter uma padaria exatamente igual a tua, vai ter jeito diferente de atender, jeito diferente de fazer o pão, jeito diferente de comprar, jeito diferente de contratar, jeito diferente de treinar. Processo é teu. A cultura é tua. A cultura. Te dou modelo, te dou exemplo, mas você vai ter que fazer os teus. Não é copiar e colar e mudar 2 coisinhas. Não. É fazer o teu. Esse é o jeito errado de fazer processo que o Campo falou antes. Exatamente. Que não funciona e que vai para dentro da gaveta. Que não funciona. O que o Mário acabou de falar, o processo é individual, cada empresa deve criar o seu. Exatamente. Tem modelo, tem template, mas você vai ter que criar o seu, não tem jeito.
tem como ser diferente. Então é isso, né, Cris? Forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.